vai pesquisar tudo que seja memorando e que contém o número 35, tá? Então, aqui eu estou pesquisando tudo que for documento e que tem alguma daquelas informações que eu tenho em mãos. Se eu quiser o processo, é a mesma coisa. Qualquer informação que eu tiver do processo, eu posso pesquisar, inclusive por datas. A gente usa muito para fazer relatório de quantas coisas foram feitas na área, por exemplo. Porque eu venho aqui, coloco o assunto, por exemplo, auto de infração, a origem de bio e a data que ele foi feito. A data inicial, digamos, setembro, e a data final, dia 3. Então, vamos ver tudo que foi feito de auto de infração. Não foi nenhum. Se tivessem feito nesse período, ele apareceria aqui todos. Então, eu consigo mensurar quantos autos de infração aquela área fez naquele determinado período. Tá? Isso tanto documento quanto processo. O quantitativo. Oi? Quantitativo, por exemplo, quanto processo foi atuado naquele departamento. Aí você consegue, porque, mas aí você tem que colocar a data. Tá? A data você pode colocar a data de cadastro, a data do prazo de documento ou a data de autuação desse processo. Tá? No caso de processo, no documento é a mesma coisa. Você tem que estipular um intervalo de tempo para ela poder pesquisar para você. Essa data do prazo é o quê? Tem alguns documentos aqui, a gente tem muita documentação legal e ela já vem com prazo de resposta. Os autos de infração, por exemplo, depois de um certo período não tem mais como você julgar e punir quem desmatou uma área. Né? Ou seja, ela prescreve, então não adianta mais. Então aquele documento ele tem um prazo legal para ser respondido. Então esse é o prazo do documento. Que a gente, quando faz o cadastro do documento, a gente coloca qual o prazo daquele documento. Se a pessoa não cumpre o prazo, o que acontece no sistema? Ele acusa que não foi atendido no prazo. Quando você preenche um prazo, deixa eu ver se tem algum aqui. É raro, pelo menos aqui na SGI eu não tenho nenhum que tenha prazo. Mas se eu tivesse algum documento com prazo, aqui ó, pronto, tá vendo? Prazo vencido e ele coloca todos os dias, 481,95 dias. Um ano vencido. Entendeu? Então aqui, ele sempre vai aparecer. Qualquer pessoa que pesquisa esse documento vai ver que que está vencido. Aí falou, venceu. Onde que está esse documento? Eu só pesquisei, né? Não sei onde está. Aí eu venho aqui, no histórico. No histórico ele me dá o passo a passo dele. O histórico, não é de tramitação? É o histórico do documento no geral. Então aqui, o documento foi cadastrado no dia 11/7/2012. Depois disso, ele foi encaminhado para o núcleo de compensação ambiental, ele foi recebido no núcleo. Todo o passo a passo do que aconteceu com ele. Qual foi o último? Foi recebido no SGI. Qual a data? 13/8. Poxa, por que fulano de tal, que é a Andressa Magalhães, não atendeu o prazo? Não resolveu. Entendeu? Então isso aqui fica no histórico. Eu posso inclusive imprimir, eu só não posso acrescentar informação. O que é esse trâmite cancelado? É quando eu mando o documento para uma área, e aí ou a área está errada, não era para aquela área, ou o documento não está correto, foi com alguma coisa faltando, eu volto ele para minha área de trabalho para ter autonomia e mexer nele. Aí você cancela o trâmite. Eu cancelo o trâmite. Você que enviou. Antes dele receber, né? Antes dele receber, ele ainda Não tem pode que estar receber. Não. Se ele receber, ele vai ter que fazer o trâmite para mim. Tá? A orientação que a gente dá quando dá o treinamento. Antes de você receber no sistema o documento, confere se o que está no sistema é o que está no físico. Se não tiver, nem recebe. Já devolve dali mesmo. Porque lá ele corrige e depois ele te devolve bonitinho. Tá? Por quê? Porque se você Tem recebe... prazo pra cancelar o trâmite? Não. Se você recebe o documento, você atesta que aquilo que está ali no sistema, de fato, veio para tua mão. Aí passam-se 2 semanas e fala, não, mas o documento não está aqui. Aí vai ficar a minha palavra quanto a sua, só que aí nisso o sistema já falou que você recebeu. Ou seja, você viu que estava no sistema, você viu que estava na sua mão e como agora, quem me garante que não foi você que tirou? Entendeu? Então, assim, a gente sempre pede para que olhe e confira se o que está no sistema é o que está em mãos, se é o que está no físico.
Gente, vocês querem desligar o ar? Podem desligar, viu? Eu, particularmente, como eu tô longe dele agora, porque onde eu tava sentada aqui, tava morrendo. Tá? Então, ele tem o passo a passo do que aconteceu com o documento. Eu não preciso me preocupar em colocar a data e a hora do que eu estou fazendo a ação, porque ele já faz isso automaticamente. Então, através do meu login, ele sabe que sou eu, né? Então, ele vai deixar meu nome aqui de usuário e cada ação que eu fizer, ele vai registrar com diferença de segundos. Ó, por exemplo, dia 2/8 e 2/8, tá vendo? Todas essas ações foram feitas no dia 2/8. Porém, todas as 15 horas, só que o minuto e o segundo são diferentes. Então, ele faz o passo a passo do... Ai, Jesus. Não era. Ele faz o passo a passo. Tá anotando. Aqui eu tenho o histórico de despacho e o histórico de comentários, né, que são... Você pode abrir o histórico de despacho só para... Esse é o histórico de despacho. Ah, não tinha nada, né? Não tem nada, ele não teve despacho nenhum. Mas é aquela folha com os quadradinhos, né? A folha de quadradinhos é quando eu tô no cadastro, eu não tô aqui. Imprimir folha de despacho, que é essa aqui. Saco. Não tem também. Não, ele não prende automaticamente. Essa página ela serve para você imprimir e colocar junto com o documento, para evitar que a pessoa escreva no documento. Tá? Para evitar aquele negócio de dobrar, de escrever no verso, então a gente sempre isso, tá? E a gente transcreve o que está nesse papel para esse despacho aqui. A gente vem aqui nesse ícone, novo despacho do documento, e transcreve o que a pessoa fez. Sendo que aquela folha que a gente vê com os quadradinhos, ela serve para os despachos interlocutórios. São aqueles despachos pequenos que vão de uma área para outra para uma determinada ação. Os despachos têm cunho decisório, que geralmente são pareceres, notas técnicas, aí são cadastrados como um novo documento. Tá? Esse pequenininho é só para aquele fulano de tal, ou então arquivos, então, é para isso. Por isso que a gente transcreve aqui. Aí coloca a data que foi feito o despacho e a assinatura da pessoa. Esse complemento serve, por exemplo, tem um de acordo, né? Tem um despacho e um de acordo logo embaixo, então a gente coloca no complemento, porque não tem lógica abrir um outro despacho só para colocar o de acordo. No comentário, ele também me gera um histórico e eu preciso incluir. E aqui é o comentário que eu coloco. Tá? Que tipo de comentário? Que é a mesma coisa de quando a gente está cadastrando o documento. A gente relata como o documento está na nossa mão ou como ele está saindo. Digamos que ele veio sem nenhum anexo, mas agora ele já tem uma mídia anexa e já estou mandando com 4 calendários do ano. Né? Mas então, como você vai saber que ele não tinha nenhum anexo? Né? Porque quando eu recebi, ele não veio com nenhum comentário. Mas aí na sua posse ele recebeu um anexo, é isso? Aí comigo ele recebeu um anexo. Aí aqui eu vou relatar no comentário que ele está saindo com os anexos tais. Tá? Se ele já tiver... Deixa eu ver se tem algum aqui que já esteja mais preenchidinho. Esse aqui. Ver se já tem alguma coisa. Ó, tá vendo? Aí ele já está falando que veio pelo malote da UAF-KB dele com os anexo uma outra digital. Um outro documento junto a ele. Digamos que agora ele vai sair da minha mão e vai ter uma outra coisa. Eu venho aqui e acrescento como é que eu estou mandando a ele, entendeu? Então esse comentário ele serve para eu agregar informações a esse documento. Certo. E aí no caso de, vamos supor que esse documento aí, com essa digital, foi anexado a um processo. Aí, se você buscar essa digital, ele vai falar o quê? No histórico ele vai virar... no histórico ele vai falar que ele faz parte de um processo. Deixa eu ver esse aqui. Então a pessoa não vai conseguir tramitar. Nesse caso, ele está aqui. Esse documento em si, ele já está penso a um outro documento. Tá? Ele já tem um outro documento de vinculação com ele, ou seja, um subordinado a ele. Se ele tivesse virado peça
de um processo, ele constaria aqui, documento, peça do processo tal. E aí estaria a data e a hora que ele foi incluído como peça do processo. Aí ele deixa de estar nessa minha área de trabalho para ficar... Ai, Jesus. Ele vai deixar de estar na minha área de trabalho e vai ficar eu só vou conseguir visualizá-lo pela pesquisa geral ou pelo processo. Pelo número digital do processo. Isso, ó. Aqui no processo eu tenho as abas. Se eu for na lista de peças, ele vai me mostrar quais são as peças desse processo, tá vendo? Nenhuma delas mais está solta no documento. Elas todas estão como esse processo. Eu posso ver o que cada uma delas significa clicando nela. Que ela abre aquela folhinha de cadastro, tá vendo? E que ela fala do que se trata. Mas se eu quiser uma imagem dessa digital, eu tenho que vir aqui e pesquisar essa digital na minha pesquisa do binóculo, para poder visualizar a imagem dela. Quando ela vira processo, automaticamente o processo já carrega com ele todas as imagens dos documentos, tá vendo? Ó, esse é um documento, esse é um documento, esse é outro documento. Cada documento que está ali citado como peça do processo tem a imagem aqui. E ele vai seguindo a ordem. O que seria os passos para o trâmite do documento? A gente gera um novo despacho, chegou o documento na minha área. Você recebeu. Eu crio outra coisa, eu tiro foto. Isso aí é o que? Digitalizei a imagem. Digitaliza, ele já manda direto pro sistema? Quando eu digitalizo, na hora que eu estou cadastrando o documento, cadastrei o documento, vou no detalhar dele, e aqui embaixo, nesse ícone, upload múltiplo, eu tenho a possibilidade de incluir o arquivo e dizer se ele é um arquivo público ou confidencial. Tá? A partir de hoje eu começo a homologar uma nova versão do sistema, que vai mudar um pouco a ferramenta de visualização de imagens. Tá? A gente vai gerar uma outra forma de visualizar, porque assim está muito ruim, ela não aparece muito nítida e ela fica muito pesada. Então a gente está trabalhando isso agora, assim, provavelmente quando vocês começarem a usar o sistema mesmo, vocês já vão estar com essa outra versão. Então não vai ser mais essa versão que está sendo usada agora. Então aqui eu vou incluir a imagem ao meu documento. Ó, cadê? Nessa parte de cadastro. Não tá. Droga, aqui são documentos velhos. Eu tenho que arrumar. Tá vendo? Isso aqui, ó, são documentos que eu preciso arrumar. Tá vendo como é que ele tá? Ele tá com uns caracteres de palavra, outras coisas que não são do documento. Ó, esse aqui é outro que tá com 0000, não. O de cima, tá vendo o número 00? Ele colocou o número de um processo que não existe, como o número de uma digital. Todo documento, como é que a gente faz para ficar com essa parte do número do documento? Documento que não tem numeração própria, carta, por exemplo. O que a gente faz? A gente repete o número da digital como número do documento. Então, se o documento não tem um número único, oficial, ele leva o número da digital para ficar mais fácil a pesquisa. Ele passa a ter esse número. Aí eu cadastrei e coloquei a imagem. O que eu vou fazer? Depois que eu cadastrei e coloquei a imagem, ele está tudo certinho. Eu vou agora só tramitar. Eu venho aqui e tramito. Tá? No bonequinho eu tramito internamente, ou seja, para o IFAM ou externamente, que vai para fora do IFAM. Então o certo seria eu cadastro o documento no sistema, ele vai imprimir o documento já pronto, né? Ele já imprime pronto com a etiqueta. Né? Não. Você fez o seu documento normal, via Word. Ainda não estamos trabalhando no eletrônico. Sim. A gente ainda não está trabalhando no eletrônico. Outra versão, no Quando caso, a gente trabalhar no eletrônico, você inclusive nem vai imprimir. Ele vai ser todo sistemático, todo pelo sistema. Por enquanto ainda. Por enquanto, a gente faz o documento. Só imprime as etiquetas. Imprime a etiqueta, imprime o documento. Né? Por quê? Porque você precisa da assinatura para ter validade naquele documento. Então você imprimiu o seu documento no Word, isso. Que vai estar valendo, que vai ficar tudo no sistema.
tá? Aí eu fiz o meu documento no Word, coloquei a etiquetinha, cadastrei aqui, fiz a imagem, incluí a imagem digitaliza, coloca e tramita. e aí eu tramito. Se eu tiver que colocar comentário, despacho, eu vou lá, coloco comentário e despacho, depois eu tramito. Eu posso tramitar individual, cada documento por vez, ou se eles forem para o mesmo setor, digamos, vão todos para o protocolo, eu marco aqui nos quadradinhos e tramito tudo de uma vez só. Ó, tramitar documentos selecionados. E aí eu tramito todos para o mesmo lugar. Ao mesmo tempo. Tá? Aí mandei o documento e vi que ele está errado, o que eu faço? Eu vou em caixa de saída, se ele for um documento de trâmite interno, eu vou na caixa de saída e clico no xizinho. Xão, né? Clico no X. No X vermelho, ele vai voltar para minha área de trabalho, que é onde eu tenho autonomia sobre ele. Se eu tramitei externamente, ou seja, para fora do IFAM, eu vou no trâmite na área de externos e retorno esse documento para minha área de trabalho, tá? O processo é a mesma coisa. Se for um processo que já exista, que precisa ser cadastrado, eu cadastro ele aqui, salvo, ele vai ficar na minha área de trabalho, na aba de processo, vai ter todas as informações. Se eu não tiver que incluir mais nada nele, se ele estiver todo bonitinho, redondinho, eu tramito. Se eu gerar algum novo documento que vai virar peça desse processo, eu cadastro esse documento e depois que ele estiver no sistema cadastrado, eu venho aqui no vinculação de peças. Vamos ver se vai aparecer. E adiciono a peça. Lembrando que só vai me aparecer o que está na minha área de trabalho, tá? Então, vou lá na minha área de trabalho, pego o documento e adiciono. Aí ele vai começar a aparecer aqui na minha lista de peças. E aí depois eu tramito ele para onde ele tem que ir. Quando você fala de sua área de trabalho, seria todos os documentos e processos que estão na Na sua área unidade? de trabalho. Na sua unidade? Isso. No departamento, né? Não necessariamente foi tramitado para você. Não. Na verdade, não existe trâmite individual. Tipo, eu não sei em arquivo. Pronto. Não existe trâmite. sendo gravado. Por exemplo, não existe trâmite para o Carlos, tá? Uhum. O trâmite é para o setor de arquivos. Tá. Quem vai atender é uma outra coisa. É porque a gente tem um exemplo clássico, superintendência. Aí, às vezes, chega um processo na superintendência que necessita de vários pareceres que ficam dentro de uma unidade, que a gente chama de divisão técnica. Dentro de uma divisão técnica, por exemplo, a gente tem um arquiteto e um arqueólogo. Tá? E aí chegou um processo que precisa ser analisado pelos dois. Na verdade, são vários processos que chegam. Ela tinha falado na outra reunião que era só Prazo. adicionar um comentário. Documento foi para tal. Aí adiciona um comentário. E a gente tem uma outra Aí ele vai ferramenta. gravar. Porque aí o Marco, o comentário. arqueólogo, tem que dar o parecer dele e eu dependo Mandar do dele para dar o meu como arquiteto. Aí fica... Uma eles outra querem coisa tramitar pra- Eles querem que registrar uma esse... outra coisa que a gente pode fazer também é uma ferramenta chamada prazos. O prazo, sim, essa ferramenta eu consigo direcionar para uma pessoa ou para um setor. Digamos que dentro do meu setor, só o Carlos pode me responder, ou só o Marcos pode me responder. Tá? Ele que tem o conhecimento, ele que é a pessoa que vai me responder para me dar respaldo para que eu faça uma outra documentação. Então aqui eu venho e gero para ele um prazo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as informações, por exemplo, de que documento que ele se refere, tá? Oh meu Deus, peraí. Mas aí Foi errado. Isso esse dentro prazo da você sua que está unidade. estipulando, né? Você que está estipulando, tá? Nesse caso a gente utiliza muito dentro de um mesmo setor, porque eu não consigo tramitar do arquivo para o próprio arquivo, né? Eu só tramito do arquivo para uma outra área. Então, se dentro do arquivo duas pessoas precisam dar andamento em uma coisa em um certo tempo, eu vou no prazo e demando para fulano e para ciclano atenderem naquele prazo, tá? Então aqui eu faço referência, se a referência é um documento ou uma digital, ou a uma digital que é documento ou a um processo, tá? Coloco aqui do que ele se refere e preencho embaixo. Por exemplo, se é um processo,
ele vai me pedir o número de referência desse processo. Quando a pessoa receber o prazo, ela vai nesse processo e vai olhar, inclusive pelo sistema, ela não precisa estar com o físico em mãos, porque está tudo no sistema. Ela lê o processo no sistema e dá o atendimento dela, gerando ou não um novo documento. Tá? Se ela gerar um novo documento, ela cadastra e tramita para você, e aqui no prazo ela te responde. A solicitação respondida através de tal documento, de tal digital. Tá? Por que a gente usa essa ferramenta de prazo? Porque essa é uma ferramenta que ela não pode ser, você não consegue postergar, você não altera o prazo, ela fica pendente se não for respondida, então ela fica acusando, ela perturba pra caramba, porque toda vez que você tá logado, ela aparece uma janela. Você tem um prazo vencendo. Você mandou um prazo. Então, tipo assim, eu que deleguei, estou recebendo isso, e quem foi delegado também está recebendo o tempo inteiro. E o máximo que ele fica longe são 180 minutos até ser respondido. Ou seja, um dia inteiro se apertando o botãozinho para parar com aquilo, né? Então não tem nem como a pessoa dizer que não recebeu. Fora que aqui eu ainda mando. Deixa eu ver se tem algum. Ah, não. Eu tenho só. Ó, aqui esse ícone ainda manda pro e-mail do abençoado. Notificar o destinatário. Fica doido, velho. Entendeu? Tá vendo? Que tá aqui, ó, esgotado há 35 dias e fica piscando. E rolar processo. Isso não sai. Tá? Então, assim, nesse caso, se vocês tiverem documentos que precisam de respostas e tem um prazo para ser respondido, vocês podem usar essa ferramenta, porque vocês vinculam diretamente ao documento que já foi feito. Por exemplo, o chefe do setor, ele fica com o documento, mas delega para 20 pessoas responderem coisas. Uhum. E no final ele vai lá, é só bonitinho, para o Ministério Público, tomei tais decisões. Mentira, todo mundo se matou procurando respostas. Ah. Então, essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito para essas questões, assim. Foi bem explicado. Eu acho assim, de fato, a melhor forma depois seria com um treinamento, com passo a passo mesmo, e com as demandas de vocês, e que o Rafael conseguisse para vocês um ambiente Pra gente é fundamental de que a teste. gente consiga. A gente está precisando agora, no primeiro momento, é esse ambiente completo ali, né? Pois é, porque ele aí eu conseguir peço liberar. para ele liberar um desse para vocês e já com algumas informações, já alimentado de algumas formas, mesmo que não correto, mesmo que com um banco sujo, mas assim, para que vocês consigam identificar, ver onde fazer, ver como como que ele te responde. Porque assim, nos treinamentos a gente consegue passar para as pessoas como é que ele responde. Por exemplo, quando a gente vai cadastrar o processo, ele me diz que o número está errado, ele me diz qual é o dever daquele processo, né? Ele me fala que o ano antes de 99 tem que ser só com 2 dígitos. Então ele sempre está me respondendo, senão ele não me deixa passar pro campo de baixo. Então assim, é só mesmo fazendo pra gente ver como que ele responde. Nesse ambiente que eu tô, é o nosso de produção, eu não posso nem fazer nada, a não ser mostrar pra vocês, porque se eu fizer vai ficar na nossa base. E eles vão me matar quando eu pedir pra tirar, né? Óbvio. Mas assim, ele não é um sistema difícil de lidar, ele é fácil. Eu acho que os ícones do menu principal para o primeiro usuário, quando começa a mexer, depois que ele entende que ele tem uma lógica, primeiro eu preciso receber, para depois trabalhar, para depois enviar. Entendeu? Então até a disponibilidade dele é lógica. Assim, ele não é difícil. Se eu tenho o íconezinho do mundo, significa que é bem para fora, né? Então assim, ele não é difícil. Acho que ele ficou uma ferramenta até fácil. Assim. Lógico que, como é todo feito em cima de leis, de regras e normas, tem gente que às vezes não aceita. Tipo, eu não quero uma pensa, eu quero um anexo, eu não quero um anexo, eu quero uma pensa, não quero processo assim, eu quero processo assado. Ele não tem que escolher nada. Não, entendeu? Tipo, o sistema não deixa. Dentro de processo nós temos os termos de juntadas, que são juntada por compensação, anexação, termo de abertura, termo de encerramento. Então, se eu quero desmembrar, se eu quero desentranhar, então tudo tem um porquê, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma solicitação, entendeu? Eu não posso criar coisas no sistema,
Ele não é um sistema... É isso que a gente precisa. E assim, ele é muito bom para... As pessoas podem criar um certo receio em usar, né? É muito burocrático, muito chato, não sei o quê. Mas quando ela começa a ver que ela não pede mais documentação, que ela tem um acesso rápido às informações, ela acaba gostando dos sistemas. A gente tinha muito problema aqui, principalmente aqui, porque como são unidades em todo o Brasil, muita coisa se perdia. Muita coisa perdia prazo, né? Imagina. Vocês usavam qual sistema antes desse? Na verdade, não tinha um sistema de... O que é o SGDoc? Ele é um sistema de gestão de documentação. Então, ele trabalha com a informação do documento, com o usuário e com a legislação de documento no geral. Então, ele tem a opção de rastrear e de controlar aquele documento. E de eu não perder em qualquer lugar. E todo mundo ter acesso, a transparência. Então, assim, quando o Instituto foi fundado em 2009, ele não tinha nada que cuidasse de documentação. Então, ele começou a adotar um de processo, que pelo menos controlasse os processos, né? E adotou o do IBAMA, que era o CISWeb do IBAMA. Só que o CISWeb, ele não te dá um histórico, passo a passo, ele não te dá a imagem do processo, né? Coisas que a gente precisava, porque assim, se a pessoa tá lá no final do Amazonas, primeiro para mandar pelo correio ele tem que pegar a barquinha, tem que chegar no correio, o correio mandar para a capital mandar para... E assim vai, até ele chegar aqui, ele já demorou muito tempo. Uma vez que eu cadastro no sistema e ligo, olha, cadastrei tal processo, dá uma olhada. Até ele chegar aqui fisicamente, eu já olhei ele todo no sistema. Já adiantei tudo que eu tenho para adiantar. Quando ele chegar aqui fisicamente, eu só incluo as informações e dou o andamento. Então, ele não tem mais aquela morosidade de antigamente. Acontece muito de diretor sair para uma reunião, esqueceu uma pasta ou foi direto, liga aqui e fala assim, olha para mim tal documento. Ou então ele mesmo no tablet, no notebook, vai lá e ele mesmo olha o documento. Entendeu? Para dar uma resposta durante uma reunião. Então, assim, ele dá essa agilidade, sabe? Então, as pessoas no início pensam, coisa chata, tem que pôr imagem, mas já fiz, não, vou guardar aqui uma cópia de tudo que eu faço, porque vai sumir, não sei o quê. E não fica tudo registrado, entendeu? Fica tudo guardado. E aí as pessoas começaram a ver que não tinha necessidade do que elas estavam fazendo. Quem faz captura do documento é só o arquivo? Como assim? Digitalizar ele. Acho que qualquer usuário, todo usuário faz. Né? Na hora que cadastra? Na hora que cadastra. Ele tem que digitalizar. Tem que digitalizar. Aí qualquer coisa que for fazer depois vai digitalizar. Isso, cada um. Agora, veio de fora, né? Veio de um outro órgão, alguma coisa assim, ele não está digitalizado, não está cadastrado. Então, o protocolo que se responsabiliza por cadastrar e digitalizar. O nosso arquivo, ele digitaliza o passivo, né? Teve uma empresa que veio para digitalizar aqueles processos antigos que nós tínhamos, que vieram junto do IBAMA e do MMA, quando foi criado o Instituto. Então, essa empresa colocou tudo no sistema e o arquivo, quando o processo, o que acontece? As pessoas, elas digitalizam o que elas criam. E, às vezes, elas vão colocando documentos que não tem digital e elas não colocam também a imagem. Então, quando ele chega no arquivo para ser arquivado, a dona Marli vai lá e digitaliza o processo num todo. Todas as imagens, todas as folhas que estiverem lá dentro. Para quê? Para que no futuro, que eu precisar pesquisar, eu tenho na íntegra no sistema, assim como ele está no físico. Não precisa nem descer no arquivo, tá vendo? Não precisa nem pedir para desarquivar documento, nem consulta o arquivo. Né? A não ser que você precise de fato do documento físico na tua mão. Mas aí aumenta também o controle sobre o que as unidades podem ver ou não. Isso vai ter que controlar, porque a documentação do RH, só o RH pode ver. Sim. Se outra pessoa pedir... Mas isso acho que aí tem o controle, né? Não, aí tem, porque no IFAM não tem, né? Assim, qualquer setor só o RH pode ver, porque o usuário de fora do IFAM, ele também tem que ter acesso ao documento. É isso aí, a informação externa, quando a pessoa vai para consultar, se ela tem um número do processo, ou quer consultar. Aí ela liga o protocolo e pede para
o documento, o processo. Mas ela tem que ser de fato interessado ou Sim, o advogado ter a procuração e tal. Não pode para Não, mas terceiro. e com o SIC aí, tá? E com o quê? Com o SIC, o Serviço de Atendimento Sim, Cidadão. aí aqui a gente tem a área do SIC, né? Que já manda direto também, o SIC da É porque escola. no CEPROD, se você tiver o número do documento do processo, você consegue. Entra lá no site. Você só entra no site Uhum. e Digita joga o número, ele, ele vai mostrar o histórico da tramitação. Nós tínhamos, na página do Instituto, tinha um de pesquisa de processo, né, para usuários comuns olharem processo. Só que quando mudou a base da nossa informática, aí acabou que mudou, tiraram essa consulta do cidadão e ficou por isso mesmo, e não colocaram de novo essa ligação direta que tinha no sistema com o usuário, porque ele fazia a mesma coisa que aqui. Pesquisava, preenchia lá o nome do interessado ou o número do processo e tinha vistas ao processo. Só que de qualquer forma, né, a criatura sempre batia aqui na porta, então... então fiquei logo. Não, nossa, eu nunca vi problema com hotel. Consulta externa, né? Mas é porque já tem um link vinculado lá, né? Ah, Já deixar lá no SIC. Pode o SIC. Ó, esse negócio do prazo aí pro SIC vai ser fundamental. Porque Não, mas o SIC tem um sistema próprio. O SIC Ah, tem tem sistema um- próprio. Ah, então beleza. E aqui na nossa, no SGDoc também a gente tem uma área só de SIC. Que é essa daqui. Nova solicitação de SIC, tá vendo? Que é os documentos do SIC também são controlados aqui. Aí assim, Carlos, eu posso, depois se o Rafael tiver alguma resposta a respeito desse ambiente de teste, de treinamento para vocês irem fazendo, eu posso te responder por e-mail. Tá. E aí eu te passo qual o link, qual é tudo direitinho para vocês irem olhando. Então aguardo. Vamos aguardar então. Então aquele lá já a gente desconsidera agora então. Esperar um pouquinho mais o manual. Não, no manual vamos dar uma enxugada nele, dar uma lida. Considera o quê? É porque o link que a gente tem não é do sistema completo, a gente não tem todas as ferramentas. Eles precisam como administrador para testarem as partes do administrador. Quem quer da TI aqui? Tu? Vocês são da área negocial. Gerenciamento do sistema a gente faz. Anota meu e-mail aí pra tu me mandar um e-mail pedindo a versão atualizada. Aí aquilo que eu te falei, né? A gente vai começar agora a homologação de uma nova versão. E aí provavelmente, Rafael.melo com 2 M's. .melo @icmbio.gov.br. É o do ICMBio isso, né? Rafael.melo. Aí, Eu acho assim, eu acho que o Carlos não conseguiu visualizar esses ícones porque ele não tem privilégio. Não, mas é porque é na base lá. Não possivelmente alterar um campo lá do... Atribuir tem uma tabela Aí você lá de fica como funcionalidade lá. Um 0, 1, alguma coisa, te põe lá. Aí você passa a ser administrador e teoricamente passa a visualizar tudo. Aí você só me passa qual é a tabela e qual é o campo, que a gente altera lá, direto no banco. Aí eu acho que você já vai poder ter todos os ícones, todas as funcionalidades, pelo menos lá, mesmo com a base limpa, você já vai começar a trabalhar e fuçar lá. Isso seria as unidades. Eu não consegui inserir unidades, não é isso? Não, você vai conseguir. Com o perfil de administrador, sim. Pelo que eu entendi, perfil de administrador você faz tudo. sim, pelo de administrador, sim. Deveria ter. Não logou com admin? Admin. Sim. Esse já deveria ter. Mas deve ser uma coisa que deu. Eu vou fazer um select lá, ver qual foi o perfil atribuído, você me fala qual é a tabela, vejo qual foi o perfil atribuído ao admin, aí você me passa o correto que a gente faz na mão. Tá. E aí, Carlos, depois qualquer coisa também você pode. Eu vou te mandar o meu e-mail mesmo, que é o que você tem o da Aline, né? Vou te passar o meu, porque ela me copiou na conversa de vocês ontem. E aí eu te mando o meu e qualquer coisa que vocês tiverem, a gente vai conversando.
Porque depois a gente faz aqui para vocês a apresentação de como ficou essa nova versão do sistema, que é provavelmente o que vai entrar na de vocês. Hã? Tem previsão de quando ela vai? Não, eu vou tentar homologar até amanhã, né, se eu conseguir. Até amanhã, aí os meninos já semana que vem já sobem, né? Não. Eu terminando de homologar, eles já sobem a nova versão e a gente começa a trabalhar. Espero ter clareado um pouco as dúvidas. Obrigada.